O homem que vai sendo preso pelos policiais, você que está chegando agora vai vendo a história comigo, é acusado de matar a esposa a tiros. O crime aconteceu depois de uma crise de ciúmes dele com a mulher, casal que estava junto há 4 anos. Põe no ar a reportagem para o Brasil. Leandro da Cruz, filho de 27 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios da capital, suspeito de ter assassinado a própria mulher dentro de casa em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. De acordo com as investigações, Leandro era um homem muito ciumento, o que teria motivado o homicídio. Eu morava com a Alessíndia já há 4 anos e era muito ciumento. Isso acabava acarretando algumas brigas entre o casal. Depois de mais uma discussão, motivada por ciúme, ele então deu um tiro contra o peito da Alessíndia e acabou matando a Alessíndia. O suspeito foi encontrado em uma casa onde estava morando sozinho em Pedra de Guaratiba. Não resistiu à prisão. Ele trabalhava como comerciante. No portal Procurados do Disque Denúncia, a recompensa por informações sobre o suspeito era de R$1.000. Na delegacia, ele assumiu o crime. Um dos fatos que impressionaram a polícia foi que Leandro, mesmo depois do crime, continuou postando fotos em redes sociais, sempre em festas. O que, para o delegado, prova que ele é um homem frio. Ele, sem nenhum tipo de preocupação com o futuro, com total covardia, matou a Alessíndia em defesa no interior da sua própria casa. Ele foi indiciado e preso, já é réu, inclusive, a prisão já é preventiva, por um homicídio triplamente qualificado pelo motivo fútil, pela impossibilidade de defesa da vítima e também pelo feminicídio, que já é uma qualificadora que aumenta a pena do homicídio. Minha gente amiga, 3 pessoas de uma mesma família, todas da mesma família, foram presas acusadas de tráfico de drogas. Eles são apontados como chefes dessa quadrilha. Ao todo, 7 bandidos foram presos aqui em São Paulo. Me dá a imagem, por favor, porque nós fomos atrás de todas essas informações para saber que raio de família é essa, se é que pode ser chamada de família. Família é gente do bem, é gente honesta, não de criminoso. Põe no ar. Uma família organizada para o crime. Essa é Sueli do Nascimento, casada com Eric Roger de Araújo e sogra de Diego Nascimento. Os 3 são apontados como os cabeças da organização. 7 pessoas foram presas. A Polícia Civil fez o mapeamento da região norte da cidade e chegou até o grupo através do Serviço de Inteligência. Os 3 trabalhavam juntos, mas Eric é considerado pela polícia o mais importante da quadrilha de tráfico de drogas. Foram cumpridos 18 mandados de prisão e busca e apreensão. Em 15 locais, esconderijos foram descobertos pela polícia. Além da casa dos 3 presos, também casas abandonadas, casas em construção e casas de parentes. Em cada local foi encontrado um material: a cocaína e a munição em uma casa, a maconha em outra casa. Olha, são 2 tijolos ali, um grande e um pequeno, mais ou menos 2 quilos. Também já estava aqui pronta para venda, além de R$810. Em outra casa, a polícia apreendeu esses pinos. São 13.000 pinos vazios. Esses 2 pacotes ao lado aqui também foram apreendidos em uma outra casa, porque não tem nota fiscal. Uma logística que demonstra a organização da quadrilha, segundo a polícia. Eles tinham, como eu já disse, diversos locais onde eles armazenavam e depositavam as drogas. E então, para a gente, dificultava bastante a investigação. O chassi de uma moto também foi apreendido para averiguações. A polícia cumpriu mandados em outros 6 bairros na Zona Norte. Bandidos invadiram uma concessionária e roubaram equipamentos e pneus caros de veículos. Não contentes, os criminosos resolveram ir até a lanchonete do local. Queriam carne e cerveja, quase R$500 mil de prejuízo. Me dá a imagem do lugar onde tudo aconteceu. Nossos repórteres foram junto com a polícia. Um roubo ousado com um prejuízo de quase R$500 mil. Cerca de 10 homens, 4 deles armados, invadiram a concessionária e renderam os 3 vigias. Chegaram a pé, renderam o vigia, e depois disso a pessoa escutou o barulho de uma van subir na rampa e de movimentação de carro diesel, subindo e descendo. Um a um, retiraram as rodas e escoraram os veículos com tambores de freio. No total, 180 rodas foram levadas. Além disso, eles arrombaram esta porta e roubaram equipamentos avaliados em R$25 mil.
Além das rodas e dos equipamentos, os ladrões entraram na cantina aqui da concessionária, tomaram refrigerante tranquilamente e levaram R$ 1.500 em carne, alimentos e até cerveja, que estava armazenada para um churrasco entre os funcionários. O gerente da loja acredita que os bandidos pertencem a uma quadrilha bem articulada. Eles também levaram um caminhão e um ônibus, que foram abandonados logo depois. Em meio a uma grave crise econômica, são os donos que vão amargar tanto prejuízo. A gente tem um seguro que paga uma parte, mas o restante vai ser nós mesmos, não tem o que fazer. Um médico cardiologista que cultivava pés de maconha dentro de casa é denunciado por vizinhos e preso pela polícia. Olha o que ele estava plantando em casa. 29 anos de idade, foi preso, estava plantando maconha no prédio onde mora. O cardiologista esqueceu de pagar a conta de luz e, como a estufa não estava funcionando, resolveu colocar as plantas na janela para tomar sol. Os vizinhos viram, denunciaram e agora vai examinar preso na cela. Põe no ar. As plantas foram retiradas de dentro do apartamento de um médico cardiologista de 29 anos. Os policiais encontraram também uma estufa no banheiro, instalada para melhorar o rendimento da maconha. Rafael Vilano Avelar, que atua como residente em um hospital da capital, foi preso e encaminhado para a 3ª Delegacia de Pronto Atendimento. A advogada que acompanhou ele na delegacia sustentou que a maconha era utilizada para o consumo e não para a comercialização. O mesmo argumento vai ser apresentado para tentar convencer o judiciário de que ele pode responder em liberdade pelo crime. O delegado, que também não quis gravar, confirmou que o indiciamento foi por tráfico de drogas. Os pés de maconha foram colocados na janela do apartamento e ficaram visíveis para os demais moradores do conjunto habitacional. Aos policiais, ele explicou por que expôs o que estava escondido. Ele esqueceu o pagamento da luz do apartamento, aí foi cortada a luz, que nas estufas ele é colocado junto com a luz para acelerar o desenvolvimento dela. Aí pela manhã, como tinha sol, ele abriu a janela e colocou na janela para pegar a luz do sol. Aí os vizinhos viram e denunciaram. Sim, foi onde os vizinhos enxergaram ali e efetuaram a denúncia. O médico não tem antecedentes. A família dele mora em São Paulo. O crime é inafiançável e o cardiologista foi encaminhado ao presídio central, onde tem direito a uma cela individual até a condenação. Cultivar, armazenar, isso aí configura o artigo 33, que é tráfico de drogas. Ok, atenção, acaba de me chegar uma reportagem importante. Uma família viveu momentos de tensão, momentos de terror durante um sequestro. O filho estava entrando na academia quando foi abordado pelos criminosos. O rapaz foi jogado com toda a brutalidade dentro do carro e ainda obrigado a dizer onde era a casa da família. Dá a imagem do rapaz que foi sequestrado, por favor, porque nós conversamos com ele com exclusividade. Veja os machucados que ficaram pelo corpo. Ele teve de abrir a porta para os criminosos. O pai, a mãe, a irmã também foram rendidos, a família toda amarrada, enquanto os bandidos fizeram toda a limpa. Vem para mim, por favor. A informação que eu tenho até esse instante é que os criminosos sequestradores fugiram levando os carros carregados com todos os pertences da casa e até agora ninguém foi preso. Portanto, você de qualquer parte do Brasil pode ajudar a polícia. Põe no ar. Um momento de desespero. Esse rapaz foi sequestrado por 4 homens quando chegava em uma academia em Várzea Paulista. Me ameaçaram, colocaram arma na minha cabeça, me deram coronhada, inclusive. Eu nem sei como ficou aqui minha cabeça. Me amarraram, né? O braço tudo vermelho. A vítima chegou nessa academia por volta de 9h30 da noite. Assim que desceu do carro, foi abordado pelos bandidos. Todos eles estavam encapuzados e 2 deles estavam armados. Ele foi jogado dentro do porta-malas do carro e ficou em poder dos sequestradores por 2 horas. Ao chegar na casa, o rapaz foi amarrado junto com o pai, a mãe e a irmã. A gente estava em casa e o meu filho chegou. Não vi, abrir o portão para botar o carro para dentro da garagem. De repente ele subiu as escadas do quarto e quando ele entrou já tinha 2 marginais com ele, com a arma apontada na cabeça dele, já ameaçando qualquer reação, ia matar ele, mataria toda a família. Aí já pegaram minha filha no quarto dela, trouxeram para o nosso quarto também, amordaçaram, amarrou as mãos e os pés da gente, né?
Os bandidos fugiram levando 2 carros, além de roupas e eletrodomésticos. Um dos carros foi localizado no início da manhã por vigilantes no bairro Jardim Paulista. Dentro dele ainda haviam alguns itens roubados que foram deixados para trás. A família agora tenta apenas esquecer os momentos de desespero vividos por cada um. Para o pai do rapaz, que fez aniversário no dia do sequestro, o maior presente foi ter sobrevivido. Psicológico, o material a gente consegue, trabalha e consegue. Mas o psicológico nosso, da minha mulher principalmente, da minha filha, está até deitada ainda lá, tá abalado, tá difícil. Chegou uma outra reportagem agora também, estarrecedora. Um menino de 17 anos, chama Renato. Ele foi executado pelo amigo dentro da sala de aula. A briga foi porque o amigo da vítima acertou uma bolada na namorada dele. E para resolver a confusão, resolveu matar. A briga aconteceu nessa escola estadual Castro Alves. Os alunos jogavam futebol, era aula de educação física. O amigo do Renato, que morreu, chutou a bola e acertou em cheio a namorada dele. O Renato não gostou, foi tirar satisfação. E nessa sala de aula, o amigo pegou uma caneta e acertou em cheio o pescoço dele. Põe no ar. A emoção tomou conta do velório do filho de Dona Arlete. Não metia em confusão, era muito trabalhador, era um bom filho. Renato Marcondes, de 17 anos, morreu durante uma briga com outro adolescente na saída da escola. Os adolescentes teriam começado o desentendimento durante a aula de educação física. Um adolescente de 15 anos teria acertado uma bolada forte na namorada de Renato, que não gostou. Ao fim da aula, já fora da escola, os dois começaram uma briga. E durante a confusão, o garoto acertou o pescoço de Renato com uma caneta como esta. Segundo os amigos, Renato se levantou sem perceber os ferimentos, mas foi levado para o hospital, onde não resistiu à hemorragia. A namorada do adolescente ainda está em estado de choque. Ninguém imaginava que ia acontecer aquilo. O adolescente responsável pela morte foi apreendido e levado para a cidade vizinha de Tomazina. Na escola estadual onde os dois estudavam, alunos e professores estão de luto. As aulas só devem ser retomadas na semana que vem. Os professores não conseguem ir para a sala de aula e dar aula tranquila. Os alunos ficam tensos também, né? Porque foi chocante. Não teria motivo assim, né, para acontecer tudo isso. Atenção, estou recebendo a informação. Nós conseguimos falar com ela, Ademir? Essa moça, põe a imagem, por favor. Essa moça que você de todo o Brasil está vendo, neste momento comigo e com exclusividade, põe exclusivo, dá trabalho para fazer, como diria o Marcelão. Ela está no alvo de uma investigação importantíssima da Grande São Paulo. Essa mulher se chama Lisiane e foi mostrada ontem com exclusividade pelo Cidade Alerta. Vem para mim, por favor. Após a filha dela de 2 anos ter morrido na casa e ela ser acusada de maus tratos pela polícia. Ela resolveu falar pela primeira vez sobre o crime, quer dizer, se é que o crime vai ser constatado, porque a polícia ainda espera o laudo do Instituto Médico Legal sobre a causa determinada dessa criança. Há sinais de desnutrição, há sinais de anemia. Para Lisiane são coisas normais, já que a filha nasceu prematura. Mas olha o lugar que a menina vivia. Põe a imagem para mim, por favor. Este é o quarto de Lisiane, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Veja se é possível uma criança viver nessas condições. Parou a imagem, por favor, esse berço verde. Segundo o depoimento da mãe à polícia, a criança caiu desse berço. Mas a pergunta que eu faço, que eu espero que a nossa Capitão Nascimento, brilhante repórter que tenha feito também a ela, se a criança caiu desse chiqueirinho, olha o que tem de lixo em volta. Olha como a queda teria sido amortecida. Vem para mim, por favor. Lisiane viu a criança cair, segundo o depoimento dela, e levou para o hospital só no dia seguinte, era tarde demais. A criança já estava praticamente morta dentro de casa. Veja você mesmo a entrevista, a primeira entrevista da mãe, exclusiva, e tire suas conclusões. Põe no ar. Um dia depois da morte da filha, Lisiane voltou para o apartamento e conversou com a nossa equipe. O que aconteceu um dia antes da morte da sua filha? Você falou para a polícia que ela chegou a cair. Como é que foi? Se você puder contar em detalhes. Ela caiu do chiqueirinho, né? Só que deu assim, ela caiu do chiqueirinho, a gente pegamos e eu socorri ela, né?
ficou meia molinha, mas não aconteceu nada, né? Como deu no laudo, que não tinha acontecido nada mesmo. Ela disse que voltou para limpar o local. Minha casa tá suja, como vocês gravaram ontem, né? Tem que dar uma limpada, tem que dar uma geral, tem que ter as coisas adequadas, entendeu? Mas da porta, dá para ver que a cena continua a mesma. Eu acho que aquilo ali nem uma casa de um animal é daquele jeito. Foi lá que Eichila, de 2 anos, morreu na última quinta-feira. Lisiane conta que um dia antes, ela havia caído do chiqueirinho. Eu acordei 2 horas da tarde, entendeu? E aí, como é que foi? Você foi lá no chiqueirinho ver como é que ela tá? Isso. Aí ela tava já falecida já, entendeu? Você pegou ela no colo? Peguei ela no colo, coloquei rapidamente um cobertor nela e chamei o SAMU, entendeu? E aí você recebeu a notícia que sua filha tinha morrido? Isso, lá no hospital ela tinha morrido. A menina foi socorrida, mas não resistiu. No atestado de óbito da criança, a causa da morte está como indeterminada. Mas o médico legista constatou que a criança vinha sofrendo de anemia e desnutrição, o que para Lisiane parecia normal. A minha filha era prematura e já nasceu com desnutrição. E a anemia? A anemia toda pessoa tem, né? O laudo oficial deve ficar pronto em 10 dias. O delegado já indiciou Lisiane por maus tratos e, dependendo do resultado, ela também poderá responder por homicídio. O corpo de Eichila foi liberado ontem à tarde do IML e o enterro aconteceu em um cemitério aqui da região. Não houve cerimônia, apenas Lisiane e a irmã participaram do enterro. Os outros 2 filhos de Lisiane, que foram socorridos, não voltaram para casa. O de 2 anos continua internado no hospital com quadro de desnutrição e o de 1 ano está em um abrigo. Perguntamos para ela por que o apartamento estava daquele jeito. Não sei, começou a me dar vontade de fazer as coisas, entendeu? E foi indo, fui perdendo a vontade, entendeu? Não sei, não posso te explicar o porquê. Depois, ela tentou mudar a resposta. Eu estou pintando a minha casa, estou reformando, entendeu? Mas primeiro eu te perguntei, você falou assim, eu falei, por que tem tanto lixo, tanta coisa? Você falou que simplesmente perdeu a vontade de fazer as coisas. Você falou na entrevista, tá gravado. Então, não. O lixo não, entendeu? Não tinha tanto lixo assim. Lisiane voltou para o apartamento com um namorado. Ela está proibida de ver as crianças que agora estão sob os cuidados do Conselho Tutelar. Moradores aqui do condomínio contaram para a polícia que ela e o namorado faziam uso de drogas no apartamento, na frente das crianças. O delegado deve chamá-los para um novo depoimento. Esta moradora conta que perguntou várias vezes para Lisiane como estava a Eichila. E ela sempre falava a mesma coisa. Sempre quando eu via ela, eu perguntava assim, ela falou que deu para os pais. A filha mais velha de Lisiane deu um forte depoimento sobre a mãe. Mãe, para mim, é um exemplo de mãe. Isso, para mim, tenho 20 anos. Há 20 anos eu não considero essa mulher como minha mãe. Lisiane rebate as declarações da filha e fala sobre os outros 6 filhos que não moram com ela. E eu não tenho nada a declarar sobre ela, entendeu? E onde estão os seus outros filhos? Porque no total você tem 9. Os 3 nós já falamos, da menininha que felizmente faleceu, 2 no Conselho Tutelar e ela. E os outros? Então, os outros foi para casa do pai o ano passado. Os moradores do condomínio estão inconformados com a situação. E eu não sei como ela é digna ainda de aparecer aqui, porque se fosse eu sumia daqui. Eu sumia. Depois de tudo, ela quer que os 2 filhos voltem para casa. Vai ter coisas melhores para eles, entendeu? Não nessas condições que eu vou reformar o apartamento e tudo. Então vai ter muitas coisas melhores. Eu ainda vou chamar vocês para vir, entendeu? Ainda tomar um cafezinho em casa. Eu vou direto para Liliane Nascimento, para capitão, que tem informações direto de Mogi das Cruzes. Pois não, capitão?
Bate, até o momento, a Lisiane responde em liberdade pelo crime de maus tratos e o delegado aguarda o resultado do laudo com a causa da morte da Estela para saber se deve ou não pedir a prisão dela. Hoje, aqui na delegacia, prestaram depoimento alguns moradores e também a irmã de Lisiane. Ela continua morando no apartamento com um namorado. Agora, sobre as crianças, o filhinho de 1 ano continua no abrigo e está bem. Já o irmão gêmeo da Estela, de 2 anos, ainda está no hospital com quadro de desnutrição, Bate, e o estado de saúde dele é grave. Isso é depoimento de uma mãe, menos de 24 horas depois de ter perdido a filha de 2 anos. Mais preocupada em convidar a gente a voltar para a casa dela depois da reforma, em justificar a bagunça da casa, do que chorar a dor da perda da filha, que ela foi responsável em levar para o médico. Porque se foi homicídio culposo sem intenção de matar, foi um absurdo ela não se mexer para levar a filha para o médico. Agora, se essa menina, se vier o laudo do Instituto Médico Legal, dizendo que essa mulher e o marido, o companheiro dela, sabe-se lá com quem ela vivia, bateram nessa menina, a história vai ficar muito feia. Porque os delegados lá de Mogi das Cruzes são delegados extremamente linha dura. E se vier nesse laudo do IML, constatando alguma agressão, é cadeia na certa, pode apostar. Me desculpa, a minha opinião é que eu não vi sofrimento no olhar dessa moça que perdeu o filho em menos de 24 horas. Não vi. Mas, de qualquer maneira, é suspeita até que o juiz bata o martelo.